Qual é que é o produto que mais vendes ou serviço? Qual é que foi o valor de vendas por categoria de produto ou serviço que vendeste o ano passado? Quais são os produtos ou serviços com maior margem? Ter a resposta a estas perguntas é imprescindível para conseguirem então potenciar e tomar decisões para os vossos negócios. E o Excel pode ajudar-vos a ter facilmente estas respostas na ponta da língua. Isto porque as decisões de negócios devem ser tomadas com base em informação e não em opiniões. E o que eu preparei então aqui, e as dicas que eu preparei aqui, no fundo, é para vos ajudar a criarem essas respostas de forma simples com a ajuda do nosso amigo Excel ou do meu amigo, que espero que também se torne o vosso. Então, as dicas que preparei aqui para hoje são dicas de Excel para começares a aplicar já hoje no teu negócio. Vamos ver como organizar os dados no formato tabular, formatar os dados como tabela, usar segmentação de dados, criar listas e usar validação de dados, usar a formatação condicional, inserir tabelas e gráficos dinâmicos. Vamos então agora para o Excel. Então, a primeira dica que vos trago é organizar os dados no formato tabular. Contem-me lá aqui no chat se alguém já sabe o que é isto, já ouviu falar neste termo ou é a primeira vez. Então, basicamente, a estrutura dos dados é a parte mais importante das análises, como se fossem os alicerces da casa. Se a base de dados estiver bem construída de raiz, nós conseguimos, através de funcionalidades do Excel, ter as respostas de forma muito rápida, ok? Através de pivot tables, ou tabelas dinâmicas, ou mesmo de diversas fórmulas. E então, o que é isto do formato tabular? Então, o formato tabular depreende um esquema de perguntas e respostas, como podem ver aqui nesta imagem, em que temos nos cabeçalhos as perguntas e depois em cada linha temos a resposta à pergunta dessa mesma coluna. Isto quer dizer o quê? As tabelas, para estarem bem construídas ou nos facilitarem o trabalho mais para a frente, para conseguirmos então criar as respostas que pretendemos para nos ajudar nos nossos negócios, devem crescer para baixo, portanto as tabelas devem crescer para baixo e nunca para a direita. Eu costumo dizer que está tudo bem em termos 10 mil linhas, mas não está nada bem em termos 200 colunas, ok? Portanto, cada registro deve ser efetuado numa linha e cada coluna deve conter um tipo de dados, categorias, por exemplo, data, cliente, produto, valor. Mais características aqui do formato tabular. Não devem existir linhas ou colunas em branco. E já vamos ver um exemplo muito comum da apresentação dos dados para entenderem aquilo que eu vos estou a dizer. E os títulos das colunas devem estar apenas numa célula e localizados na primeira linha. Sabem quando fazemos quando usamos aquela opção do merge cells ou unir células? O que é que fazemos? Unimos diversas células e isso prejudica-nos depois na utilização das diversas funcionalidades. Vou só aqui beber um bocadinho de água, porque temos que trocar aqui. Já tinha prometido transferência, agora compromete-se a divulgar todos os custos de financiamento ao longo do projeto. Conhece que o investimento necessário é elevado, a companhia que deixará a obra em Lisboa. A Fundação diz que as decisões sobre o qual foram tomadas juntamente com a Câmara, sublinha que até agora há 400 mil pessoas inscritas para o evento, que decorre de 1 a 6 dias. A seguir ao intervalo, este é um tema que estará em debate no Linhas Vermelhas desta noite com Pedro Delgado Alves e Miguel Madado. É não perder, até já.
Ok, estou de volta, tivemos aqui um problema técnico, tivemos de trocar o micro, mas está tudo ok agora. Então, estava eu a falar sobre o formato tabular e que os títulos dos cabeçalhos devem estar em apenas uma linha, numa célula, em vez de termos as células unidas. As células unidas ajudam-nos em algumas situações com títulos, mas nunca devemos usar na construção das bases de dados. E uma coisa muito importante e que muita gente faz é não deve haver linhas de subtotais ou totais intercalados nos dados. Mas para vos mostrar isto na prática que eu estou a falar, vamos aqui a um exemplo comum de uma tabela que não está no formato tabular. Então, o que é que nós temos aqui? Temos uma base de dados de vendas, em que temos o mês das vendas, o cliente, o produto e serviço, categoria, valor base, IVA e total. Qual é que é o problema de termos os dados com esta estrutura? Então, o que é que vemos aqui? Em primeiro lugar, temos aqui estas colunas assim fininhas para separar os dados. Estas colunas prejudicam depois a análise dos dados, ok? Portanto, devemos evitar ter estas colunas. O que é que temos mais aqui também? Pelo meio temos linhas em branco e... Um segundo. Temos linhas em branco e temos aqui estas linhas... Aí, ok. Temos linhas em branco e temos aqui as linhas a indicar o mês. Portanto, temos o mês de janeiro e está tudo vazio. Depois temos uma linha de total, ou seja, temos subtotais a meio dos dados. E qual é que é o problema disto? Se nós quisermos filtrar os dados, vou aqui inserir os filtros, o que é que vai acontecer? Eu não consigo filtrar os dados dos diferentes meses, dos diferentes produtos, das diferentes categorias, então isto prejudica-nos depois as nossas análises, ok? Mais coisas aqui. Não temos células unidas, portanto está tudo certo. Não temos também... não temos... Ok. Desculpem. Não temos células unidas e a tabela está a crescer para baixo e não está a crescer para a direita. O que é que eu quero dizer isto da tabela crescer para baixo e não para a direita? Já vos aconteceu, por exemplo, em cada coluna colocarem janeiro, fevereiro, março, abril, em novas colunas, estão sempre a arrastar fórmulas, etc. Isso não é uma boa prática. Vamos ver então como é que poderíamos transformar estes dados no formato correto e vamos ver a diferença. São exatamente os mesmos dados que têm do lado esquerdo e do lado direito. Então, o que é que nós temos aqui? Temos a data com, então, todas as datas das compras, ou das compras dos clientes ou das nossas vendas. Temos a coluna do cliente, o produto, a categoria, etc. Temos todas as colunas seguidas, sem colunas pelo meio, sem linhas pelo meio e sem subtotais pelo meio também. Porque olhem o seguinte, aqui do lado esquerdo, no formato que não é o formato correto, se vocês quisessem somar todas as vendas, se fizessem isto, ou seja, se selecionassem a coluna toda, iriam estar a considerar os totais também e os resultados que iriam ter não seriam os corretos. Portanto, aqui a primeira dica que vos dou é organizarem sempre os dados com o formato tabular, que é este formato aqui. À direita a tabela cresce para baixo e nunca para a direita. Não há títulos em células unidas. Não há subtotais nem totais pelo meio e não há linhas nem colunas em branco. Esquema de perguntas e respostas. Os cabeçalhos são perguntas e cada uma das linhas responde à pergunta do cabeçalho. Data, quando? E temos aqui as respostas. Cliente, quem? Temos as respostas. Produto ou serviço, qual o produto? E temos as respostas. Portanto, fica aqui a primeira dica. Passando aqui para a segunda dica. Então, vamos ver como formatar os dados como tabela. Existe a tabela verdadeira do Excel e existe a tabela que eu considero falsa ou apenas um intervalo de dados. E provavelmente, olhando para o que vem do lado esquerdo e do lado direito, parecem-vos exatamente iguais, certo? Contem-me lá aqui no chat. Elas parecem iguais
mas há uma diferença muito grande. E esta é daquelas dicas que eu sinto que mais impacto tem imediato em todos os meus alunos, porque apenas uma funcionalidade altera tudo. Então vamos lá ver aqui. Aos nossos olhos, elas são iguais e qual é que é a grande diferença? Ou como é que nós identificamos a diferença? Se repararem, quando eu clico em cima da tabela à direita, temos um novo separador chamado Table Design, ou estrutura da tabela. Quando vos aparece este separador, quer dizer que é a verdadeira tabela do Excel. Okay? Outra forma de vermos que estamos perante uma tabela verdadeira do Excel é que no canto inferior direito da tabela aparece-nos aqui este triângulozinho, que se passarmos com o rato, aparece esta setinha para aumentarmos a tabela. Mas porquê que isto é importante e porquê que nos ajuda ou facilita? Isto é uma recomendação, todas as tabelas que tenho são no formato, na tabela verdadeira, ok? Vamos ver algumas diferenças. Já vos aconteceu, por exemplo, vocês inserirem uma nova linha e vamos fazer aqui o teste. Vou inserir 25 de janeiro de 2023. Enter. Ela não fica no mesmo formato que o anterior, certo? O que é comum colocarmos? Vamos colocar aqui um valor. É comum termos que copiar a formatação para as novas linhas, e é muito comum fazer-se isso, ou seja, arrastarmos manualmente a formatação e depois virmos arrastar as fórmulas para as novas linhas, certo? Digam-me lá aqui no chat se já tiveram que fazer isto. E se tivermos aqui uma fórmula, vou colocar aqui a soma do total. O que é que acontece? Somamos aqui. Perfeito. Está a incorporar estas linhas. Mas imagina que nós adicionávamos uma outra linha aqui em baixo. O que é que teríamos que fazer? Arrastar fórmulas, arrastar a formatação, e o que é que vai acontecer? Todas as fórmulas que estão ligadas ao intervalo que nós tínhamos não estão a incorporar as novas linhas. Então, o que é que muita gente faz? Isto, arrasta assim para permitir que este intervalo de dados cresça e sejam adicionadas novas linhas. Mas vamos ver, se tivermos a verdadeira tabela, o que é que acontece. Então, vamos adicionar aqui uma nova linha. Vou pôr 25 de 1, Enter. O que é que aconteceu? Arrastou a formatação. E nós não tínhamos fórmulas aqui porque vamos fazer uma coisa engraçada, mas arrastou a formatação e o mesmo acontece se nós adicionarmos colunas. Eu vou clicar Enter e o que é que ele fez? Ele arrastou o intervalo da tabela. E olhem o que é que está a acontecer aqui em cima também. Nas letras que identificam as colunas, quando estamos perante uma tabela verdadeira, reparem que se nós não conseguirmos ver os cabeçalhos, ele transforma as letras das colunas no nome das colunas da tabela. Reparem que agora, fora da tabela, temos as colunas F, G, H e J, e dentro da tabela temos data, cliente, produto. Para quê? Não nos obrigar a fixar os cabeçalhos. O Excel já faz isso por nós. Reparem que se eu vir os cabeçalhos, volta aqui às letras das colunas. Se não, altera então para o nome das tabelas. É mais uma vantagem da formatação como tabela. Mas vamos agora colocar aqui fórmulas. Então, o IVA é o quê? O valor base vezes 0,23. 0,23, não é? Ou 23%. E reparem o que é que aconteceu aqui. Eu cliquei em cima do valor base e ficou com este aspecto. Isto chamam-se referências estruturadas, ok? Porquê é que isto é importante? Quando nós temos uma tabela com várias colunas e várias contas, o que é que acontece nós estarmos a fazer? Estamos a arrastar de um lado para o outro para perceber quais é que são as células que estão a ser consideradas numa fórmula. É muito mais difícil de ler as fórmulas dessa forma. Mas aqui torna tudo mais simples. E reparem o que é que vai acontecer. Eu vou clicar Enter e olhem o que é que aconteceu. Arrastou a mesma fórmula para toda a coluna. Vou fazer o mesmo com o total. O total é o quê? O valor base
mais o IVA. Então, ele aparece exatamente as colunas que estão a ser consideradas nessa fórmula. Enter e já arrastou. Vamos experimentar. Vou adicionar novas linhas. O que é que vai acontecer? Tanto a formatação como as fórmulas são arrastadas automaticamente. Mas isto melhora, não é só isto. Lembram-se aqui do total que fizemos do lado esquerdo? Vamos experimentar fazer aqui do lado direito. A soma. E olha o que é que vai acontecer. Eu vou selecionar a coluna total. Então, olhem o que está a dizer. A soma da tabela 1, porque eu não lhe alterei o nome, a coluna total. Vou clicar Enter. Ok, temos aqui vamos formatar como moeda. Então, vamos lá ver. Vou adicionar, aqui tínhamos 15.166. Vou adicionar aqui outro valor qualquer. Vou pôr assim um valor grande para vermos. Olha o que é que aconteceu. 27.466. Isto significa o quê? Quando nós utilizamos as tabelas do Excel, as verdadeiras tabelas, não temos que arrastar mais as fórmulas, ok? E isso reduz imenso a margem de erro, porque é comum termos diversas fórmulas em outras partes do ficheiro a referenciar a uma tabela, que muitas vezes é só um intervalo de dados, não é uma verdadeira tabela, e temos que ter atenção a ir arrastar em cada uma das fórmulas para as novas linhas que incorporamos. Portanto, esta é mais uma das vantagens das tabelas. E há outra maravilhosa que eu gosto muito, que é o quê? Aqui na formatação da tabela, no separador Table Design, em primeiro lugar temos aqui várias opções de designs da tabela que podemos escolher. E eu adoro aqui esta opção que é Total Row, ou linha total. Que olha o que é que aconteceu. Foi adicionada uma linha no final da tabela, onde nós podemos escolher em cada coluna qual é que é a operação que queremos. Por exemplo, nós queremos somar a coluna do valor base, somar a coluna do IVA e somar a coluna do total. Mas queremos ainda contar quantos clientes temos, por exemplo. Então, vou escolher aqui na coluna do cliente, contar. E o que é que vai acontecer aqui? Eu vou adicionar os filtros a esta tabela, clicando aqui no símbolozinho dos filtros, e eu quero filtrar, por exemplo, as vendas de consultoria. E o que é que acontece? Esta linha atualiza sempre para aquilo que eu tenho filtrado. É mais uma das vantagens de utilizar a tabela que eu gosto bastante. Mas ainda melhora. O que é que vai acontecer agora? Vamos utilizar uma funcionalidade que se chama segmentação de dados, ou slicers. E então, onde é que se encontra essa funcionalidade? No separador Insert, ou Inserir, temos aqui Slicer, ou segmentação de dados. Contem-me lá se alguém já ouviu falar desta funcionalidade. Então, esta funcionalidade só está disponível quando temos verdadeiras tabelas do Excel ou quando temos tabelas dinâmicas ou pivot tables, que já vamos ver de seguida o que é isso. Ao clicar aqui, nós podemos escolher quais das colunas da tabela é que queremos colocar como filtros. Então, vou escolher, por exemplo, o produto e serviço e a categoria e o estado do pagamento. E então, o que é que são estas caixinhas diferentes? Então, não são nada mais, nada menos do que filtros visuais, ok? E eu costumo utilizá-los bastante por diversas razões. Então, vamos lá ver o que é que nós conseguimos fazer aqui. Estou só a ajustar aqui a formatação deles. Vamos só colocá-los aqui. Então, o que é que isto faz? Isto permite filtrar a tabela de uma forma mais rápida e visual. Nós conseguimos ver todas as opções que temos disponíveis dentro da coluna que estamos a selecionar e estes filtros falam entre eles. Ou seja, se eu clicar aqui em cursos online, eu tenho aqui
os diferentes cursos que tenho. Posso colocar, por exemplo, a Academia de Excel. Então, estou a filtrar cumulativamente, estou a utilizar 2 filtros diretamente através destas caixinhas. E estas caixinhas ajudam-nos, por exemplo, a identificar erros. Então, olha aqui, eu tenho no produto e serviço, tenho consultoria, curso online, formação e formações. O que é que está a acontecer aqui? Eu, em algumas das opções, escrevi formações e noutras escrevi formação. E porquê é que isto é importante? É importante que, se nós não tivermos os dados validados, ok? Ou seja, se nós não tivermos cuidado em garantir que os dados são inseridos de forma correta, acontece-nos ou pode-nos acontecer este erro de digitarmos ou de escrevermos de umas vezes de uma forma e de outras vezes de outra. E qual é que é o problema disto? Se nós quisermos depois criar ou ver as vendas por produto ou serviço, nós vamos ter 2 produtos ou serviços diferentes, um para formação e outro para formações. Ou seja, acaba por nos dar uma informação que não é correta, não é? Então vamos já ver, já de seguida, o que é que nós podemos fazer para contornar essa questão e garantirmos que os dados que são inseridos são válidos. Para quê? Para garantir que, quando nós criarmos as nossas análises, estamos a tomar decisões com base em dados que estão validados. Então, só para vos dar aqui mais uma nota sobre estes filtros, se repararem, isto é um pequeno truque, ok? Quando clicam numa das opções, aparece assim a mais escuro o que está selecionado. Mas reparem aqui, na consultoria, na categoria, aparece aqui umas opções assim meias transparentes. E se nós clicarmos numa dessas opções, significa que não existem dados. E, na minha opinião, o ter esta opção ativa atrapalha mais do que ajuda. Então, vou-vos dar um pequeno truque que eu faço sempre que insiro segmentações de dados, que é o quê? Selecionam as diferentes segmentações, pressionando a tecla Ctrl, e vão aqui ao novo separador que surge, chamado Slicer ou Segmentação de Dados. Vão aqui a Slicer Settings, ou definições da segmentação de dados, e vão colocar o tiquezinho aqui onde diz Ocultar itens sem dados. Ok. E agora só vos aparecem as opções que efetivamente têm dados. Ok? Vou só ver aqui se há alguma questão. Ok. Então, continuemos. Estas segmentações de dados, eu aconselho-vos a colocarem apenas para categorias. Ou seja, não vão colocar uma segmentação de dados com o valor base. Porquê? Vai-vos aparecer a lista toda de valores. Não faz sentido. Isto faz sentido para produtos, serviços, categorias, estados, departamentos, regiões, e eu utilizo muito isto para o meu negócio. Este aqui, este exemplo da base de dados de vendas, é uma parte da base de dados que eu uso para gerir o meu negócio, ok? Então, por exemplo, estão na gestão do dia-a-dia e querem, por exemplo, querem analisar as faturas que foram emitidas, mas que ainda não foram pagas. Podem ter aqui este filtro visual, emitida a fatura, e vem logo a lista de todas as faturas e assim permite-vos ajudar a gerir o vosso negócio. Mas estávamos a falar há pouco do facto de estarem aqui informações mal inseridas. Temos aqui a formação e as formações. Como é que nós garantimos que isto não acontece? Que não nos enganamos a escrever, ou não escrevemos de formas diferentes ou o mesmo produto, ou o mesmo serviço, ou mesmo o mesmo comercial, o mesmo cliente. Como é que nós garantimos isso? Criando as listas, os drop-downs, como por exemplo o que eu tenho aqui no estado do pagamento. Eu tenho a setinha, em que clico na setinha e tenho as diversas opções: pago, em falta, emitida fatura. E como é que isto se faz? É muito simples e ajuda-nos bastante. Então, devemos ter uma lista com aquilo que queremos que sejam as nossas opções. Esta é a forma que eu recomendo. Dá para escrever manualmente, já vos vou mostrar, mas eu prefiro ter uma lista. Porquê? Isso permite-nos irmos adicionando novos itens
e que eles apareçam automaticamente nas opções da lista. Então vamos lá criar aqui este drop-down para os serviços e produtos. Como é que vamos fazer? Vamos selecionar onde queremos colocar essa lista, vamos a Data ou Data Validation e temos aqui, desculpem, Data ou Dados, Data Validation ou Validação de Dados e temos aqui a opção da lista. Podemos escrever diretamente aqui as opções que queremos, dividido por ponto e vírgula, e vai-nos aparecer na lista. O que é que acontece? Não fica dinâmico. Então, qual é que é a minha sugestão? Selecionarem aqui esta setinha e selecionarem as diferentes opções. O que é que muita gente faz para poder adicionar novas opções a esta lista que elas apareçam nos drop-downs? Faz o seguinte, dá aqui uma margem com células em branco por baixo, clicamos aqui na setinha outra vez, ok. E então, já temos aqui a setinha e acontece isto. Já vos aconteceu terem as diversas opções e tudo em branco? Ou seja, aqui várias opções em branco. Eu vejo muito isto nos projetos que desenvolvo e mesmo em questões que os alunos colocam. Colocam assim para dar margem para crescer. O que é que acontece? Chegam aqui, teste, e vai aparecer aqui teste. Mas eu não recomendo a fazerem isto desta forma. Vou-vos dar aqui um pequeno truque. O que é que vão fazer? Eu vou voltar aqui atrás para tirar a lista que criei, ou seja, está sem listas, ok? E vamos fazer o quê? Vamos formatar esta pequena lista como tabela. Porque eu não vos disse há pouco como é que formatam os dados como tabela. E é muito simples. Como é que fazemos? Selecionamos uma parte da tabela, vamos a Home e temos aqui a opção Format as Table, onde podemos escolher logo um dos designs à nossa escolha. Pergunta, onde é que estão os dados da tua tabela? Por norma, se os dados estiverem organizados no formato tabular, que eu vos falei inicialmente, porque de outra forma não conseguem, ok? Aliás, conseguem, dependendo da estrutura, se tiverem, por exemplo, os merge cells ou as células unidas, não vão conseguir utilizar esta opção. E pergunta se a minha tabela tem cabeçalhos. Neste caso tem, portanto vamos fazer OK. E temos agora a nossa lista formatada como tabela. E agora sim, vamos adicionar a validação de dados. Data Validation ou validação de dados, lista. E o que é que vão escrever aqui? Vão selecionar a coluna da tabela que querem a lista. Okay? E pelo facto de estar formatado como tabela, vamos ver o que é que acontece. Então, temos aqui a lista, formação, consultoria, cursos online, templates. O que é que vamos fazer aqui? Adicionar uma nova opção, teste, e aqui está ela. Aparece aqui teste. Ou seja, todas os novos itens que vocês adicionam aqui a esta lista vão automaticamente aqui para a validação de dados. E assim inserimos validações de dados dinâmicas e garantimos que os nossos dados estão corretos. Se repararem, nós temos aqui algumas opções que têm este símbolozinho de aviso. Significa o quê? Que não estamos a considerar uma das opções da lista. Então, vamos lá corrigir isto. Vou passar para formação. Já não nos vai acontecer isto mais para a frente, não é? Então, reparem aqui na segmentação de dados. O que é que aconteceu? Desapareceu a opção das formações. Ou seja, as segmentações de dados acabam por ser dinâmicas também. Sempre que inserimos novos itens diferentes à tabela, elas vão automaticamente para as segmentações de dados. Deixa-me ver aqui se há alguma questão. O Rui, pequeno grande pormenor. Eu também faço isso. Boa. Ok. Então,
continuemos. Já vimos como formatar os dados como tabela e quais as vantagens da formatação como tabela, como criar listas e usar a validação de dados. Vamos agora ver como usar a formatação condicional. O que é isto da formatação condicional? A formatação condicional é uma funcionalidade que permite realçar dados de acordo com determinados critérios. Ou seja, evita um erro comum que eu vejo muitas vezes de pintarem células à mão. Ou seja, imaginem que queríamos colocar a vermelho todas as faturas que estão em falta. O que é que eu vejo muita gente fazer? Selecionar em falta, em falta, em falta, em falta, ou desta forma, ou filtrarem por em falta e vão pintar de uma cor. Vamos pintar de amarelo. O que é que acontece? De repente, isto já foi pago. E o que é que vamos fazer? Vamos retirar a cor manualmente. Obviamente não vamos fazer desta forma, vamos arranjar um truque para tornar isto mais eficiente e para isso então vamos utilizar a formatação condicional. Como é que isso funciona? Então, vamos selecionar o intervalo de células que queremos formatar de forma automática, vamos ao separador Home ou Base, Conditional Formatting, formatação condicional e temos aqui as diferentes opções. Nós podemos realçar células maiores do que determinado valor, menores do que outro valor, entre diferentes valores, iguais a, se um texto contém determinado texto, não é? Se uma data ocorre num determinado período, se temos valores duplicados, temos aqui uma série de opções. Podemos também realçar os valores mais baixos ou os valores mais elevados, ou seja, o top, eu aqui costumo dizer X e estamos porque nós podemos alterar aqui os 10 para 20, para 5, para 2, para 3, para o que quisermos. Temos também as barras de dados, em que no fundo colocamos diferentes cores de acordo com os valores que temos. Temos a opção de escalas de cores e os ícones. Aconselho-vos a explorarem cada um destes porque é bastante útil. Para o exercício específico que estamos a fazer, nós queremos realçar as células que contêm o quê? O texto em falta. Então o que é que vamos fazer? Realçar células e vamos usar aqui a opção texto que contém. Vamos escrever o texto em falta. E vamos escolher a formatação que queremos. Temos aqui várias opções pré-definidas. Ou então podemos usar a última opção de formatar, de personalizar o formato, onde podemos então escolher tudo aquilo que quisermos para formatar. Por exemplo, vou colocar aqui a fonte a branco, ou a letra a branco e o fundo vermelho. Ok. Então reparem que ele pintou de forma automática todas as células que dizem em falta. O que é que vai acontecer? A partir do momento em que passou para pago, desaparece esta formatação. Se adicionar aqui uma nova célula que tem o estado em falta, ele pinta automaticamente as células. Portanto, no fundo, a formatação condicional permite-nos realçar, destacar, pintar de outra cor células de acordo com os critérios que nós escolhemos. Portanto, esta era mais uma dica que vos queria deixar. Vou ver se há aqui alguma questão. Ok. Então, vamos passar agora para as duas últimas dicas desta aula. Já vimos então o formato tabular, como formatar ou porque é que devem começar já a formatar os dados como tabela, e lá está, eu utilizo tabelas para tudo. O que é que são segmentação de dados e como é que a devem utilizar? Como criar listas dinâmicas através da validação de dados. Juntamos aqui com o outro conteúdo de formatar os dados como tabela e usar a formatação condicional. Mas agora como é que nós extraímos daqui dados importantes para os nossos negócios, que nos ajudem a tomar decisões? Então, já temos a tabela no formato tabular, que é o formato correto dos dados. Nós vamos então conseguir respostas de uma forma muito rápida. Através do quê? Tabelas dinâmicas.
ou pivot tables. Então, como é que vamos fazer isso? Vamos clicar em cima da tabela, vamos a Insert ou Inserir, Pivot Table ou Tabela Dinâmica. Eu vou escolher colocar numa folha existente, portanto podemos escolher numa nova folha, numa folha existente, e reparem que aqui diz selecionar a tabela ou o intervalo. Se vocês tiverem os dados formatados como tabela, isto é mais uma das vantagens, que é o quê? Todas as linhas que forem inseridas a esta tabela vão ser consideradas nas tabelas dinâmicas sem vocês terem que fazer qualquer tipo de alteração. No entanto, se não estiverem formatados como tabela, aparece algo deste género, vou-vos mostrar, ou seja, aparece-vos um intervalo deste género, em que indica, então, as referências estão a ser consideradas. E qual é que é o problema disto? Quando vocês inserirem dados além, neste caso, da linha 36, que foi a que eu selecionei, vão ter que ir a todas as tabelas dinâmicas alterar isto manualmente. Ou seja, não é muito eficiente fazerem dessa forma. Portanto, mais uma vez, formatem os dados como tabela, que todas as linhas que forem inseridas vão ser consideradas, então, nas tabelas dinâmicas. Que vamos ver o que é isto. Então, vou escolher aqui na folha existente, na localização, vou colocar aqui a dica, na dica 6 e 7. Ok, então, o que é isto das tabelas dinâmicas? As tabelas dinâmicas permitem resumir uma grande quantidade de dados de uma forma tão rápida. E isto é mesmo muito simples de utilizar. As tabelas dinâmicas, muita gente acha, é uma grande confusão, não percebo nada disso, é muito complexo, prefiro fazer fórmulas. E a minha resposta é, nunca paraste para descobrir o que é a base das tabelas dinâmicas, porque no fundo elas são simples de utilizar desde que entendamos a sua lógica desde o início. Então, o que é que nós temos aqui? Aparece-nos este retângulo do lado esquerdo e do lado direito aparecem-nos todas as colunas que temos na nossa fonte de dados. Não vou dizer tabela, porque pode não ser a tabela verdadeira do Excel, ok? Se bem que é o que eu recomendo. Aparecem-nos então aqui todas as colunas e depois temos 4 áreas. A área dos filtros, a área das colunas, a área das linhas e a área dos valores. E é só pensarmos um bocadinho. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o primeiro exercício. O que é que queremos fazer? Queremos ter o total de vendas por mês. Essa é a primeira análise. E a minha recomendação é total de vendas por mês. Que colunas é que nós precisamos para isso? Portanto, total de vendas vamos considerar a coluna total. Depende se vamos querer utilizar com o IVA ou não, mas vamos utilizar a coluna total para este exemplo. Por mês, o que é que precisamos para ter por mês? Precisamos ter uma data, não é? Então, como é que vamos fazer isto? Vamos lá ver. Nós podemos arrastar a coluna data para os filtros. E vamos ver o que é que vai acontecer. Espera aí, tenho que baixar aqui um bocadinho. Ok. Para os filtros. Então, o que é que fez aqui? Vou aumentar o zoom para vocês verem melhor. Colocou aqui todas as datas num filtro. Não faz sentido. Arrastamos a coluna data para os filtros, ele coloca nos filtros. É intuitivo, certo? Se eu arrastar a coluna da data para as colunas, o que é que ele vai fazer? Vai colocar nas diferentes colunas. Se eu arrastar este campo para as linhas, o que é que ele vai fazer? Vai colocar em linhas. Se eu arrastar para os valores, o que é que ele vai fazer? Ele, neste caso, vai contar. Porque não é uma coluna de número, então ele não vai somar e sim contar. Para o que nós queremos? Queremos ter em linhas, queremos a listagem das linhas. Mas aparecem-nos as datas todas e não nos aparece por mês. Então o que é que nós vamos fazer? Agrupar as datas. Botão direito do rato, grupo, que é agrupar, e vamos escolher agrupar por mês. Então olha o que é que nós temos. Janeiro, fevereiro e março. Aparece-nos aqui o branco ou em branco, porque temos linhas em branco na base de dados original. Podemos excluir. Vou colocar no filtro e tirar o branco. Ok.
Então, já temos aqui os meses. O que é que nós queremos mais? Total de vendas. Vou arrastar a coluna total para os valores. Então, muito rapidamente, eu já tenho aqui um resumo das minhas vendas por mês. Qual é que é a maravilha disto? Se adicionarmos novos dados à tabela, vamos experimentar. Eu vou adicionar aqui dados de abril. Vou colocar aqui 2022. Vou colocar dados de abril. Portanto, adicionei novos dados à minha tabela de vendas. O que é que eu vou fazer? Botão direito do rato, refresh ou atualizar. E o que é que temos aqui? As vendas de abril, automaticamente. Portanto, se vocês tiverem uma base de dados robusta, bem construída no formato tabular, conseguem rapidamente criar as vossas análises. Vamos só experimentar mais uma análise, que é as vendas por categoria. Inserir, pivot table, vou escolher uma folha existente, vou selecionar aqui a folha que quero. Ok. Então, vendas por categoria. O que é que vamos fazer? Utilizar o quê? Categoria e coluna total. Então, vamos arrastar para onde? Categoria para os filtros? Não, eu não quero filtrar nada. Colunas? Podia ser para as colunas. Mas neste caso, eu vou escolher as linhas. Ok, tenho aqui as diferentes categorias, o total para os valores. Vou formatar aqui como moeda. Vou tirar aqui o blank, neste caso não quero utilizar. Ok, então temos aqui o resumo de vendas por categoria. Posso ainda fazer o quê? Muitas coisas, mas uma delas seria ordenar, aqui mais opções de ordenação, quero ordenar do produto mais vendido para o menos vendido. E aqui tenho os produtos todos ordenados. Qual é que é a questão aqui? Vou adicionar um novo produto à base de dados. Está tudo bem, é só atualizar estas tabelas que esses novos dados são incorporados aqui automaticamente. Mas eu quero analisar os meus dados por produto ou serviço e por categoria. Está tudo bem. Vamos arrastar aqui o produto ou serviço e vamos colocar nas linhas também antes da categoria. Então, olha a maravilha que temos aqui. Temos um resumo com os diferentes produtos ou serviços e dentro de cada produto ou serviço temos então as diferentes categorias. E o que é que podemos fazer? Podemos colapsar, clicando aqui do botão lá direito do rato. Então, temos aqui uma análise mais macro. Ok, por produto e serviço. Quero analisar detalhadamente a consultoria. Abro aqui no mais e vejo os detalhes por consultoria. Por categoria, queria dizer. Ok, vamos melhorar aqui um bocadinho mais. O que é que podemos fazer? Criar gráficos dinâmicos. O que é que são estes gráficos dinâmicos? Os gráficos dinâmicos alteram, variam, consoante as tabelas dinâmicas variam também. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou retirar aqui o produto ou serviço, quero fazer com a categoria, porque já vão ver. Então, vou inserir nesta primeira tabela dinâmica, vou inserir e vou escolher o gráfico que eu quero. Quero aqui um gráfico de linhas. Posso tirar aqui estes botõezinhos e vamos usá-lo assim. Ok, tenho aqui um gráfico de linhas. Portanto, eu consigo analisar a evolução das minhas vendas ao longo do tempo. E o que é que vai acontecer se nós adicionarmos novos dados à tabela? Vamos experimentar. Vou alterar aqui só para ser maio. Portanto, adicionarmos vendas de um novo mês. Vamos ver o que é que vai acontecer. Atualizar. E alterou na tabela dinâmica. E reparem que alterou automaticamente no gráfico dinâmico também. Vamos só adicionar aqui um outro gráfico. E vamos adicionar um gráfico de colunas. Podemos tirar aqui os botões, devíamos colocar um título mais intuitivo, não é? Mas eu, para já, vou deixar assim para vos mostrar aquilo que eu quero de seguida. Ok, temos aqui estes dois gráficos. O que é que vamos fazer agora?
vamos criar isto tudo de forma dinâmica. Já sabemos que tudo o que nós analisarmos ou tudo o que adicionarmos à tabela original vem parar às tabelas dinâmicas e aos gráficos dinâmicos. Vamos adicionar aqui uma coisa extra, que é o quê? Lembram-se das segmentações de dados ou dos slicers que adicionamos às tabelas? Eles também existem para as tabelas dinâmicas. Então vamos lá ver. Inserir. No mesmo sítio que as tabelas. Slicer. E eu agora vou querer inserir um slicer aqui com o produto ou serviço. Então olhem aqui. Exatamente igual ao das tabelas. Eu vou só editar aqui. Só para vermos as diversas opções e para vocês verem isto tudo a funcionar e a fluir. E o incrível que isto é. Vou ocultar os itens sem dados. E olhem agora, eu vou clicar na consultoria e o meu gráfico mostra-me só um ponto, porque só tive vendas em fevereiro. Cursos online e mostra-me as vendas dos cursos online. Formação e mostra-me as vendas da formação. Ou seja, o que é que está a acontecer? A segmentação de dados está a impactar a tabela dinâmica, que por sua vez está a impactar o gráfico dinâmico. E é assim que construirmos, então, as análises para nos ajudarem a potenciar os nossos negócios. Mas há mais uma coisa, se vocês repararem, só um gráfico e uma tabela dinâmica é que está a mexer. Pois é, temos que fazer um truque adicional. Com o quê? Vamos selecionar a segmentação de dados, slicer ou segmentação de dados, o novo separador, e temos este botãozinho chamado Report Connections, ou conexões do relatório. Vamos clicar aqui e vamos dizer que esta segmentação de dados afeta todas as pivôs e seleciona todas as pivot tables que querem. Então, olhem agora tudo a mexer. Templates, curso online, formação, consultoria. E assim conseguem ter, então, análises dinâmicas para vos ajudar a potenciar os vossos negócios. Portanto, resumidamente, devem ter os dados. É muito importante terem os dados no formato tabular, porque a construção da base de dados são os alicerces da casa, ok? Depois, outra dica que podem aplicar a tudo o que fazem no Excel é terem os dados formatados como tabela, porque têm diversas vantagens. Por cima das tabelas, aconselho-vos a terem segmentações de dados, experimentem que vão ficar fãs, eu utilizo também em todas as tabelas que faço. Devem garantir que os dados são inseridos de forma correta, como utilizando a validação de dados. Não devem pintar mais células manualmente, não. Utilizem a formatação condicional e, depois de terem a base de dados bem validada, garantir que os dados são confiáveis, os dados que estão nessa base de dados, podem então inserir as tabelas dinâmicas por cima. Por cima das tabelas dinâmicas fazem o quê? Adicionam os gráficos dinâmicos e as slicers ou segmentação de dados. E assim acabam por ter os vossos dashboards que vos ajudam a tomar decisões para o vosso negócio. Ou seja, se ignorarem ou se esconderem as tabelas dinâmicas, o que vocês veem aqui é um mini dashboard, não é? Assim, só com 2 gráficos e uma segmentação, mas fica aqui a ideia do que podem fazer para os vossos negócios.